A conta chegou. Tem um ditado em nossos dias que diz o seguinte: uma hora a conta vai chegar. Ele nos ensina que temos a liberdade de fazermos aquilo que bem entendermos, mas uma hora vamos ter que pagar ou sofrer as consequências de nossas escolhas e atitudes. O apóstolo Paulo, em uma de suas cartas, ensinou que tudo aquilo que o homem semear, ele vai colher. E nós, na sabedoria da vida, podemos afirmar ainda que aquilo que nós não semearmos, também nós deixaremos de colher. Então precisamos ver a vida como se fosse uma grande plantação, uma grande horta. Tudo aquilo que nós plantarmos ali vai nascer. E quando falamos do mundo, do reino espiritual, isso se torna mais verdade ainda. E é sobre isso que nós vamos falar em nossa devocional de hoje. Muito bom dia, meus irmãos e irmãs. A paz do Senhor Jesus para você e para toda a sua família. Pastor Clodoaldo aqui e vamos para mais uma devocional. A devocional de hoje terá o tema do seguinte: a conta chegou. O texto bíblico que vamos ler está em Jeremias, capítulo 49, os versículos 24 a 27. Acompanhem comigo. Damasco tornou-se frágil, ela se virou para fugir e o pânico tomou conta dela. A angústia e dor dela se apoderaram, dor como a de uma mulher em trabalho de parto. Como está abandonada a cidade famosa, a cidade da alegria. Por isso os seus jovens cairão nas ruas e todos os seus guerreiros se calarão naquele dia, declara o Senhor dos Exércitos. Porei fogo nas muralhas de Damasco, que consumirá as fortalezas de Ben-Hadad. Irmãos e irmãs, o capítulo 49 do livro do profeta Jeremias é uma coleção de profecias, de oráculos de destruição a muitos povos que rodeavam a terra de Israel. Deus iria fazer com que esses povos também pagassem pelos seus erros e usaria Nabucodonosor do Império Babilônico como uma vara de correção a todos esses povos, inclusive ao seu povo de Israel, mais especificamente Judá e Jerusalém. Dentre as muitas regiões citadas no capítulo 49, eu escolhi uma das terras que seria assolada, que foi a terra de Damasco, uma região próspera, com muitos jovens, com muita alegria e que possuía uma fortaleza que eles se gabavam muito, sem contar de uma grande muralha. E essa fortaleza era como se fosse um templo a uma entidade chamada Ben-Hadad, uma imagem que tinha toda a pompa de um deus, tinha templo, sacerdotes e até cantores. Isso tudo sem contar na quantidade de guerreiros e de armas que essa terra possuía, algo que os fazia pensar que nada e ninguém poderia destruí-los. Então o Senhor disse, conforme lemos, que ela haveria de se tornar frágil e o pânico iria tomar conta de todas as pessoas. Muita dor e angústia seriam afligidas sobre todos eles. Aquela cidade formosa e famosa agora seria abandonada. Ali não haveria mais alegria. Os jovens cairiam por terra e os guerreiros ficariam calados pelas ruas. E o Senhor decretou que aquela fortaleza de idolatria seria queimada e toda consumida, tanto a fortaleza quanto as muralhas. O que vemos aqui é que a conta chegou, ou seja, todos têm liberdade para serem o que quiserem, para fazerem o que bem entenderem, mas uma hora a conta vai chegar, ainda mais quando caçoam de Deus e do seu povo, ainda mais quando desobedecem claramente aos mandamentos do Senhor, principalmente caindo na idolatria. Hoje em dia, as pessoas dizem que são livres, que são donas de seus narizes e podem fazer o que bem entenderem. E estão certas, não estão erradas não. Essa liberdade foi o próprio Deus quem nos deu, o chamado livre-arbítrio, a livre vontade. Mas, mesmo dando tanta liberdade, o Senhor tenta convencer seus filhos a largarem seus erros por amor a Ele e procurarem o agradar mais e mais como seu Senhor e seu Pai.
Por isso, Deus enviou Jesus para morrer pelos nossos pecados e nos ensinar a vivermos uma vida santa em sua presença. Jesus deixou bem claro que uma hora a conta vai chegar para aqueles que não obedecem, que não obedecerem ao Senhor e à sua bendita palavra. Hoje, as pessoas usam drogas, comem o que vem pela frente, vivem na prostituição, nas jogatinas, nas tecnologias, presas a essas culturas malignas de depravação do corpo e da alma, e pensam que nada de mal vai lhes acontecer. A Bíblia é bem clara e nos ensina que nós vamos responder sim pelas nossas escolhas, pelos nossos sentimentos e principalmente pelas nossas atitudes. Jesus deixou bem claro que até nossas intenções serão julgadas diante da presença do Senhor. Então, uma hora ou outra, a conta vai chegar. E olha, eu não quero dizer dessa conta apenas como o juízo final, depois que morrermos, não. Eu falo de enquanto estivermos vivos aqui ainda neste mundo. Muitos estão doentes, enfermos, com dificuldades, lutas e nada dá certo em suas vidas devido às suas escolhas erradas, devido às sementes que plantaram lá atrás e agora a conta chegou, às vezes até de coisas, de sementes que eles não plantaram e agora eles não têm direito da colheita. Então, tome hoje as decisões corretas, busque a vontade do Senhor em primeiro lugar, consagre seu corpo, sua alma, seu coração ao Senhor. Tenha Jesus como seu Salvador pessoal. Busque a presença do Espírito Santo para te orientar nessa vida. Tudo isso vai te livrar de muitos males, principalmente o mal da perdição eterna, ou seja, viver longe da presença de Deus. Amém, meus irmãos? Vamos orar e que Deus nos livre dessas contas, mas nós temos que mudar. Deus é capaz de nos perdoar, de ter compaixão de nós, mas nós temos que vigiar aquilo que vamos semear, vigiar aquilo que vamos falar, vigiar aquilo que vamos fazer, vigiar o nosso modo de viver, para que a conta não seja alta, amém? Vamos orar e logo depois a gente vai colocar os nossos pedidos de oração diante da presença de Deus. Senhor nosso Deus e Pai, aprendemos aqui, ó Pai, através da palavra do Senhor, que os povos faziam o que queriam, meu Pai, idolatravam, se prostituíam, se gabavam, eram arrogantes, mas uma hora, Pai, a conta chegou, Pai. Uma hora a conta chegou para todos eles, conforme nós vimos aqui no capítulo 49, o Senhor falando de tudo que iria acontecer e como que o Senhor iria usar o Império Babilônico para corrigir essas nações, meu Pai, como uma vara de correção. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós sabemos que somos livres, o Senhor não nos tem como escravos, nós somos livres e podemos fazer o que quisermos, mas temos que entender que uma hora a conta vai chegar e não vai adiantar a gente achar que o Senhor vai pagar a nossa conta, o nosso próximo, a outra pessoa que vai pagar. Não, somos nós que estamos devendo e nós vamos ter que pagar. Tem um jeito, tem uma maneira de nós nos eximirmos disso, é aceitando Jesus como nosso Salvador, porque Ele apaga o nosso passado, apaga a nossa vida de passado e daí nós não vamos precisar pagar nada, porque o Senhor Jesus já pagou tudo por nós. Mas a partir desse momento, Pai, que entendemos que temos uma vida contigo, nós precisamos compreender que precisamos mudar nossas atitudes, nossas palavras, nossos comportamentos, porque senão estaremos semeando o mal e vamos colher coisas ruins para a nossa vida. Em nome de Jesus, nos perdoe, tenha misericórdia, tenha compaixão e nos ajude a vivermos de uma forma reta e santa diante da sua presença. Em nome de Jesus. Pai querido, nós oramos também neste momento apresentando ao Senhor as nossas causas, as lutas e batalhas que temos passado. Entregamos em Tuas mãos os gigantes que têm nos afrontado, as muralhas que estão diante de nós. Pedimos ao Senhor, Pai, que nos ajude, nos dê discernimento,
nos dê sabedoria para continuarmos, ó Pai, a viver segundo a sua vontade, segundo os seus desígnios, meu Pai. Ó Deus, ajuda aqueles que estão passando momentos difíceis, que precisam de soluções, meu Pai, precisam de direções, que a graça, a bondade, a fidelidade do Senhor seja sobre a vida dessa família que está desesperada, com problemas graves dentro de casa, com os filhos nas drogas ou na prostituição, ou perdidos nos jogos, perdidos aí, meu Pai, ou Deus, nos videogames, perdidos na tecnologia, que o Senhor possa ajudar todos os teus filhos e filhas. Paizinho de amor, nós oramos, colocamos todas as vidas que estão, ó Pai, sofridas, que estão sofrendo diante do Senhor, nos hospitais ou em casa, quem sabe num presídio, estão presas, meu Pai, que o Senhor possa ajudar, que haja arrependimento, quebrantamento e mudança de comportamento, meu Pai. Ó Senhor, aqueles que estão esperando uma causa ser resolvida na justiça, que o Senhor possa ajudar, abre as portas de emprego, que novos clientes, novos contratos venham sobre essa empresa, sobre a vida desse irmão e dessa irmã que são autônomos, que trabalham por conta própria, que o Senhor possa ajudar a todos nós, a provisão de cada dia, o pão de cada dia, seja sobre todos nós. Essa é a nossa oração. Paizinho, que esse dia seja um dia cheio de alegria, cheio de paz, cheio de vida, cheio de vitória, cheio de bênção, além de tudo, cheio da sua presença. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, estou muito feliz, muito alegre de estar com vocês orando todos os dias aqui. Eu sempre falo isso, né? Porque tenho um prazer mesmo. É uma luta, é uma batalha, mas Deus é com a gente e a gente vai seguir em frente aí falando da palavra, orando uns pelos outros. Isso é bom demais. Então, compartilhe essa mensagem, esse vídeo aí com alguém e chame essa pessoa para fazer parte da nossa comunidade de oração, da nossa comunidade de fé. Tá bom? Um grande abraço do pastor Clodoaldo. Até amanhã, se Deus assim permitir. Eu desejo a todos vocês, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus.